Neste vídeo eu trago 18 dicas de estudo para você passar no seu concurso que você está almejando tanto. Escuta até o final que tem dicas preciosas. Quem me segue no Instagram sabe que nos últimos meses eu estava estudando para uma seleção interna da Polícia Militar de Santa Catarina, que é para a gente subir na carreira e para fazer o curso de formação de sargentos. E graças a Deus, e também a minha dedicação, né? Porque não adianta só Deus ajudar e a gente ficar assim sentado esperando. A gente tem que fazer a nossa parte. Deu certo, eu consegui passar e eu vim aqui trazer as dicas, 18 dicas que tem anotado aqui, porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, principalmente quem tá na mesma situação que eu. No caso, eu tenho um filho de 4 anos e uma bebê que tem 8 meses e mama de noite, então nenhuma noite eu consegui dormir. Eu voltei ao trabalho, tava trabalhando todos os dias. Então, é um desafio ainda maior, né? Quem tem um filho, mais de um filho, enfim. Porque a gente sabe que eles demandam muito da gente, principalmente bebezinha, mamando. E ainda assim, eu não fiquei reclamando, eu fui, coloquei como prioridade e tive essas estratégias para que eu conseguisse passar e eu vim trazer aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro, você precisa ter um local adequado para você estudar. Então, no meu caso, eu tenho aqui, deixa eu tirar aqui, eu tenho aqui o meu escritório, que a gente já tinha, e isso faz total diferença, porque você já tem um cantinho de estudos, então já deixa tudo ali. Você não perde tempo levando coisa pra cá, coisa pra lá, e é importante que seja um ambiente que você gosta, né, gostoso, e que tenha uma certa organização. Então eu já tinha uma certa organização, eu já deixava os papéis aqui, as apostilas guardadas na pastinha, deixa eu pegar aqui. Então aqui tinha as apostilas, eu também coloquei algumas coisas mais na frente. O que eu estava estudando no momento, eu já deixava em cima da mesa. Então a organização e o local onde você estuda faz total diferença e evita com que você perca tempo. Segunda dica, precisa fazer um cursinho preparatório. Precisa. Muita gente me pergunta, é uma das perguntas que mais me fazem, assim, tanto para ingressar na carreira, né, como quem já tá dentro para crescer. Precisa. Por quê? Porque eles fazem todo um estudo das últimas provas, são pessoas que entendem a matéria, que explicam diferente, não dá somente pra gente fazer uma leitura do conteúdo, né? A gente precisa ter um professor ali pra te tirar dúvida, que te ensine pra você aprender de fato, enfim. Tem que fazer um cursinho. Além disso, tem aulas ao vivo, né? Eu digo um cursinho que não é presencial, né? Mas as aulas ao vivo permitiam com que a gente fizesse perguntas aos professores, tirassem dúvidas. E as aulas gravadas permitem com que a gente acelere os vídeos. Então faz com que a gente ganhe tempo, né? Um vídeo que às vezes o professor fala mais devagar, que você consegue já acelerar na velocidade 1,5, a gente já ganha bastante tempo. Ou às vezes você quer revisar um vídeo, assistir de novo, bota na velocidade rápido ali que você ganha mais tempo. É isso que eu fazia. E é importante também, uma dica extra que não tá nessas 18, ter uma boa internet. Quem é aqui da região, faça favor, entre em contato com a TAC, que tem em todos os lugares aqui da minha região e é a melhor internet que tem. A gente tem a TAC e não me abandonou. Eu assisti os vídeos na velocidade 2 e super rápido. Dica número 3, imprima os materiais. Se você, no caso, é que nem eu, que tem memória visual, eu tenho mais memória visual do que auditiva, eu preciso ler, eu preciso ver, eu preciso escrever, fazer, eu vou lendo, vou grifando o que é importante, eu vou escrevendo do lado. Isso faz com que a minha memória grave muito mais rápido as coisas, né? E também é importante para comparar, pegar eu tô aqui com uma lei e ali tem outro conteúdo que é parecido, eu já puxo os dois e já olho. Então, para mim é fundamental imprimir o material. Dica número 4, fazer resumos e mnemônicos. Resumos quando o conteúdo é mais extenso, assim, e talvez você não saiba muito daquele conteúdo, é importante fazer um resumo. Eu escrevia, tinha um caderno aqui para escrever e tal. E aí eu deixava guardadinho e quando precisasse eu revia os resumos. E os mnemônicos eu fazia, principalmente no conteúdo que eu precisava decorar mesmo, que tinha que decorar, eu fazia esses mnemônicos, alguns eu pegava do cursinho, que o pessoal já colocava, e alguns eu mesmo criava, porque às vezes você cria uma historinha na tua cabeça, ou você consegue ter uma maneira de gravar mais fácil o conteúdo, então faça esses mnemônicos, esquemas, enfim, comparações, quadrinhos, e aí eu colava tudo, como na foto aqui, eu colava tudo aqui na minha frente, aquilo que era mais importante, que eu tinha que realmente
decorar. Então, resumos e mnemônicos super válidos. Dica 5. Ouça podcasts na academia, no carro, quando você lavando louça, enfim, quando você está fazendo alguma atividade que não demanda muito da tua memória, né, da tua concentração e que dê pra você ouvir algo junto. Eu ia pra academia ouvindo podcast de aula, ou às vezes aula, mas o podcast é mais legal porque não precisa estar com o celular ligado, né, com o vídeo ligado, né. Então o podcast me adiantou muito, muito, muito. Então eu assistia sempre na academia podcasts de aulas. Dica número 6. Eu fazia, como eu tinha que fazer a Bela dormir, né? Eu dava banho nela, depois eu ia dar mamar e ali ela já ia adormecendo, mas demorava bastante, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, e aí o marido tava fazendo o Davi dormir no outro quarto, pra depois que o Davi dormisse ele pegasse ela, caso ela não tivesse dormindo ainda, mas no mínimo 1 hora eu fico ainda fico com ela dando mamar. Então o que eu fazia pra não perder esse tempo sem estudar, né? Quando ela já adormecia e ficava só ali mamando entre dormir, né? Entre fechar os olhos aí e dormir, eu colocava o fone de ouvido e segurava o celular, ela aqui, e eu com o celular assistindo as aulas. Então isso também me ajudou a ganhar bastante tempo. Às vezes eu ia embalar, aí eu tava embalando ali na bola e assistindo as aulas ou lendo o conteúdo, né? Aí depende, enfim, lendo, assistindo aula. Então eu ganhei tempo nisso, né? Dica número 7. Quando a gente não tem tempo, né, em uma situação especial, a gente precisa sim, se a gente, né, tudo depende do quanto você quer isso, né? Tirar um pouco do sono. Então, eu não tinha tempo. O melhor horário que eu tinha pra estudar era à noite. Em termos de família, né? Porque aí os 2 filhos estavam dormindo, a casa estava em silêncio. E eu tava em casa, porque eu tava trabalhando até as 7 da noite, então eu tinha à noite. Como eu tinha sono, porque eu já tava morrendo de sono, porque a Bela acordava de madrugada pra mamar, então eu tomava café, eu fazia a Bela dormir. Quando eu ia jantar, eu tomava café, às vezes eu tomava um copo de café, às vezes 2 cafés, porque daí demorava um pouquinho mais pra eu dar mamar pra ela, então eu conseguia tomar café, né, não passava tanto pra ela. Então eu tomava café para que eu conseguisse ficar mais ligada e eu estendia o máximo possível o horário de estudos, né? Então a gente sabe que estudar dá sono. Então eu tentava ler primeiro. Quando eu via que eu tava começando a ficar com sono ali 10 horas, 9h30, 10 horas, aí eu começava a assistir as aulas, né? Porque daí a luz e luminosidade tirava um pouquinho o sono. E aí, quando eu tava quase caindo, eu desligava o computador, saía do escritório, e aí eu ia pra cama e eu tentava forçar mais um pouquinho ainda lendo, até realmente eu não aguentar mais. Então eu ia realmente até não aguentar mais. Geralmente eu ia até... Dependia do dia, né? Tem dia que eu tava mais cansada, tem dia que menos. Mas geralmente eu ia até umas 11h30, às vezes meia-noite, 11 horas. Entre 11 e meia-noite eu conseguia. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Dica número 9. Estudar todos os dias. Sábado, domingo, feriado, não tem dia. É pra estudar todos os dias. Principalmente depois que sai o edital, que você já tem uma data. Já tá com a prova ali, é tal dia, é contagem regressiva. Então é todos os dias. Eu estudei dia 1º, eu estudei no Natal, eu estudei todos os dias. Dica número 10. Faça simulados. Geralmente os cursinhos, né, eles fazem os simulados como se fosse a prova mesmo, né? O cursinho que eu fiz fez 2 simulados. Então eu simulei como se fosse a prova. No horário da prova, eu parei, larguei tudo, peguei minha aguinha, peguei o lanchinho e fiz o simulado como se fosse a prova. Isso ajuda muito, principalmente no horário da prova, porque daí você já tá treinando o teu cérebro a fazer exercícios naquele momento. Então é importantíssimo fazer simulados, questões. Não adianta só ler e ver aula. Tem que resolver questões, porque são questões que vão ser feitas lá no dia da prova. Dica número 11. Faça as provas, né, que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer a prova da PM, para entrar na PM. Pega as provas passadas, os últimos editais, né, que tiveram, e resolva a prova. Porque os conteúdos tendem a se repetir. E isso também é legal na questão de fazer cursinho, porque eles fazem isso, né? Eles já dão uma olhada em todas as provas que foram feitas nos últimos anos e vão passando essas questões que foram feitas, né? E aí a gente vai treinando, vai sabendo quais são os conteúdos que mais caem, né? A tendência é que eles se repitam. Agora eu vou passar algumas dicas específicas de conteúdo. Se liga. Primeira dica: estudar tudo. Então, para uma prova de concurso, você tem que passar por todas as matérias. Eu não tinha nada muito engessado, assim, em relação a... eu vou estudar segunda e terça direito e português. Não, não tinha nada muito engessado. Porque eu ia me sentindo, assim, hoje eu tô muito cansada, então eu ia pra matéria que eu gostava.
Ah, não, hoje eu tô ligada, hoje tá rendendo. Quando eu vi que tava rendendo uma matéria, eu continuava naquela matéria, deixa render. Então, mas eu sabia que durante a semana eu tinha que passar por todos os conteúdos. Não dava pra estudar só o que a gente gosta, tem que estudar tudo. Dica de conteúdo, número 13 já. Focar nas atualizações. O que é atualizações? O que tem de novidade na legislação? Dos últimos editais pra cá, né? Quais são as novidades que tem no edital? A novidade na própria lei, de conteúdo em si. Porque imagina, né? As pessoas que fazem as provas. Ah, elas têm lá o Código Penal. Cara, elas têm uma quantidade X de questões pra fazer, né? Claro que o Código Penal é bem grande, mas às vezes o conteúdo é pequeno e não tem mais o que inventar de questão daquilo ali. Já foi feito todos os tipos de questões. Então, quando tem algo novo, a tendência é que eles façam questões desse conteúdo novo. A tendência é cair bastante desse conteúdo. Então, foca nas novidades, nas atualizações. 14, bora lá. Estudar mais as matérias que caíam mais. Isso foi o que fiz. Fiz de estratégia, por exemplo. A matéria de português caiu 8 questões. Então, eu tinha que olhar bem para esse português. Eu tinha que saber bastante do português, porque eram 8 questões dele. Já, por exemplo, programas institucionais, que era um conteúdo que cai para mim, caíam 2 questões. Eu não ia negligenciar, eu tinha que estudar programas institucionais, até porque eu fui para gabaritar essas matérias que eram mais tranquilas, né? E realmente eu gabaritei. Mas eu não podia ficar muito tempo estudando programas institucionais. Passei ali uma vez, depois eu dei mais uma olhada, depois assisti as aulas e deu. Matei programas institucionais. Porque eram 2 questões, agora português não, eu tinha que olhar mais. Tinha conteúdos que caíam 6 questões, então eu tinha que olhar mais para esses conteúdos. Foque mais nas matérias que você tem mais dificuldade, principalmente quando elas vão cair bastante, né, na prova. Então não é que eu tenho dificuldade, mas eu não tenho tanta afinidade com os direitos, né? Então caiu direito penal, legislação institucional, direito processual penal, direito militar. Então eu tinha que focar mais nesses conteúdos, que são conteúdos que eu não gosto muito de estudar, então eu não sei tanto. Então eu tinha que focar mais, estudar mais incansavelmente neles. E eu gabaritei direito. Ó, glória! Amei! Vamos lá, 16, deixa eu anotar aqui. Compare, pegue conteúdos parecidos e compare um com o outro. A gente tem os POPs, que são da Polícia Militar, então eles eram muito parecidos. E às vezes tu lia outro e dizia, meu Deus, parece a mesma coisa. Então compara, como vai cair em prova e um detalhe pode fazer a gente perder a questão, compara, pega um que é parecido, o outro que é parecido, bota um do lado do outro. Ah, isso aqui tem nesse, isso aqui não tem nesse. Isso é muito importante fazer. Porque a gente tem que praticamente decorar alguns conteúdos. Então, compare aqueles que você achou meio parecido. Ah, mas isso aqui não aparece aquele negócio lá. Na legislação também. Ah, corrupção passiva, corrupção ativa. Qual é a diferença das duas? Compare. Ah, tem um nome parecido. Parece que eu vi um nome parecido aqui. Volta lá no conteúdo e compara para ver as diferenças e ficar bem organizado na tua mente. Estudar todos os dias até o dia da prova. Todos os dias, até o dia da prova. Principalmente quando se aproxima mais, né? Falta 15 dias. Quando faltou 15 dias pra prova, eu não ia nem na academia. Só quando assim eu não aguentava mais, aí eu pegava, botava o fone com o podcast e dava umas corridas aqui na quadra. Então é preciso intensificar os estudos todos os dias. Eu estudei, inclusive, a prova foi à tarde. Eu faço isso, Gabriela. Eu estudei até de manhã. A prova foi domingo à tarde, acho que foi domingo à tarde, e eu estudei de manhã também, olhando resumos. A gente foi, eu e a minha amiga Débora, fomos lendo os mnemônicos e os resumos que eu tirei aqui do painel. Então, até a hora da prova, se deixar eu ler um resuminho ali na hora da prova, eu vou ler até a hora da prova. E a última dica, não menos importante, 18. Durante o período que você está focando nos estudos, né, que saiu o edital, evite fazer outras atividades que vão exigir da tua mente, ou seja, evite estudar outras coisas, evite ler livros, evite fazer cursos, evite, se puder, claro, né? Não vai deixar de fazer uma prova que precisa fazer, às vezes faculdade, cursinho, mas evite. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu evitei. Eu comprei um celular novo e ia mudar muito, né, o sistema de um pro outro, eu ter que baixar aplicativo e tudo mais, transferir coisa. Era algo que ia exigir da minha mente. Então eu deixei pra usar depois da prova, porque eu já tava acostumado com o meu, sabe quando tu já sabe onde é que tá? É a mesma coisa quando tu segue sempre um caminho. Se tu for por outro caminho diferente, vai te exigir da tua mente pra isso. Então tu vai cansar mais. Uma coisa que eu tentei pegar a licença, mas não consegui. E aí eu entrei em um setor no trabalho que eu tive que aprender, ou seja, gastou muito, é como se fosse gastar, sabe? Gastou muito da minha mente.
Não foi bom, mas graças a Deus não influenciou, deu certo. Mas se você puder não aprender coisas novas, não mudar nada na tua rotina, melhor, porque daí não vai te exigir tanto pensamento mesmo, né? Deixa pra te pensar só aquilo que você precisa focar, porque aí sim você vai conseguir ter a mente mais limpa pra absorver conteúdo. E a dica extra, né? Você que tem fé, que acredita em Deus, Deus sabe de tudo, e se você pedir, Ele vai te mostrar o que você deve estudar, Ele vai te iluminar, Ele vai te dar forças. Eu tenho certeza que Deus me deu força pra conseguir estudar, porque às vezes eu olho pra trás e digo, meu Deus, como é que eu consegui? Eu parava, eu começava a estudar, eu tinha que parar pra ir lá dar mamar, e volta, e vai, e volta, e isso, trabalhando, e não dormindo, e cansada, e exausta. E eu sempre pedia todos os dias, Deus, mostra o que eu devo estudar, ilumina, assim, abre o conteúdo que eu devo estudar e devo focar, ilumina minha mente pra que eu grave tudo aquilo que eu tô estudando, tudo aquilo que eu tô lendo, me ilumina na prova, Senhor, pra que eu tenha tranquilidade de responder as questões na prova, inclusive nas questões que eu tive dúvida, que a gente fica às vezes entre duas, eu dizia, meu Deus, teve uma que eu troquei, eu fiz a prova e coloquei, essa aqui. E eu comecei a olhar pra ela e disse, eu acho que não é essa aqui. Eu acho que isso aqui é uma pegadinha. E aí eu disse, Deus, eu vou mudar. Mas Deus, se for pra eu mudar e errar, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu mudei, fiquei firme, mudei. E eu acertei. Então pede pra Deus te guiar, Ele vai te guiar, com certeza. Se for o teu momento, se for bom pra ti, vai dar certo. Ele vai dar um jeito, Deus vai dar um jeito de te mostrar e de fazer você conseguir. Porque Ele sim sabe de todas as coisas. E esse vídeo ficou gigantesco, mas eu espero que você aproveite bastante essas dicas. E eu quero saber de você aí se quer que eu dê a dica, que também é muito importante, no dia da prova. Dicas para o dia da prova. Se você quiser, escreve aqui embaixo. Eu quero a dica do dia da prova, Gabi. Tá bom? Escreve aqui que daí eu vou saber, daí eu tento gravar pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe os estudos de vocês, que vocês passem aí e conquistem aquilo que vocês almejam. Tchau, tchau!